aula de hoje eu vou falar sobre como identificar a dificuldade no aprendizado do seu filho e o quanto o seu papel é fundamental para ajudar o seu filho. Então, se você ainda não me segue, já começa a me seguir, dá 2 toquinhos na tela, curte, compartilha e bora para nossa aula. O que a gente pode fazer para ajudar os nossos filhos que têm dificuldade no aprendizado? Então, primeiro passo, muitas mães, as crianças estão em férias agora, mesmo crianças que vão, obviamente as crianças que vão para a escola todas estão de férias, e as crianças que fazem educação domiciliar, alguns pais dão férias, tá? Qual que tem que ser o nosso principal objetivo? Entender... A Márcia, meu filho ainda tem 5 anos, em breve serei. Combinado, Márcia. Então, qual que tem que ser o nosso objetivo? Qual que tem que ser o primeiro ponto que a gente tem que observar? Entender que cada criança vai estar num nível e entender também que cada criança vai ter um tempo para aprender. Mas a gente tem que tomar cuidado com essa frase. Por que a gente tem que tomar cuidado com essa frase? Muitas pessoas, elas acham que a criança tem o tempo dela e acabam misturando, confundindo o real significado dessa frase. Por quê? Porque quando a gente fala que cada criança tem o tempo para aprender, eu não estou falando que você tem que esperar a criança sentir vontade, desejo de estudar, desejo de fazer, porque isso não vai acontecer, salvo raríssimas exceções. Isso não vai acontecer. No geral, isso não vai acontecer. Então, o que a gente precisa entender? Nós, como pais, nós precisamos criar nos nossos filhos, desenvolver nos nossos filhos o hábito do estudo. Onde nasce a dificuldade no aprendizado? Você pode se perguntar, onde nasce a dificuldade do aprendizado? Por que o meu filho tem dificuldade no aprendizado? Porque o seu filho, ele está seguindo um ritmo, acompanhando um ritmo, sem levar em consideração aquilo que talvez ele não tenha aprendido. Porque se ele está em uma sala de aula, o conteúdo é passado de uma forma geral para todo mundo. Alguns pegaram logo de primeira, alguns conseguiram entender da forma como foi explicado, outros não. Mas independentemente daquele que aprendeu e aquele que não entendeu, eles seguem o bonde, eles seguem o cronograma. Não vão voltar para identificar qual é a dificuldade que o seu filho tem. Não vão voltar para ajudar o seu filho, colocar o seu filho para treinar mais, explicar de uma forma diferente para que ele consiga compreender o conteúdo. E onde que nasce o problema? Qual é a raiz do problema? A raiz do problema está na falta de um ensino personalizado. A raiz do problema está quando o seu filho continuou acompanhando a massa enquanto ele não tinha conseguido internalizar o conceito anterior. E o aprendizado, ele é um bloco dividido por etapas, por pequenas partes, por pequenos fragmentos, onde um conteúdo depende do outro. Um conteúdo está ligado ao outro. O fato do seu filho não ter compreendido um ponto vai prejudicá-lo lá na frente. E aí o que acontece? Vira a verdadeira bola de neve. Porque aí o seu filho, ele vai seguindo com inúmeras lacunas, inúmeras dificuldades, até que ele chega a um ponto de consciência, porque até então ele é pequeno, ele vai desenvolvendo, ele vai seguindo, e aí ele chega no ponto da consciência, que é: eu tenho dificuldade no aprendizado. Eu não consigo aprender. E aí essa criança, ela vai assumindo esse rótulo como uma criança que tem dificuldade para o aprendizado, ou uma criança que não consegue avançar. E essas lacunas, à medida que o tempo vai passando, elas vão ficando maiores. Não é porque o seu filho tem dificuldade no aprendizado, é porque lhe falta base. Lá atrás ficaram inúmeras lacunas e ele foi se arrastando porque ele precisa seguir o bonde. Ele precisa seguir. Então, isso é a raiz do problema. Essa é a raiz do problema. Tá,
Entendi isso, Pri. E aí, o que eu posso fazer para ajudar? Entender que independente do seu filho estar na escola ou não, frequentar uma escola ou não, o ensino ele precisa ser personalizado. Na escola a criança ela não estuda. Na escola a criança ela entende e aprende, entende, recebe um conteúdo, uma informação sobre um conteúdo. Então, na escola, a criança entende e recebe alguma informação sobre algum conteúdo. Para que a criança consiga aprender, de fato, ela precisa treinar. E esse treino, ele tem que ser repetitivo e ele precisa ser crescente de forma gradativa. Não é um dia e acabou, nunca mais ver esse conteúdo. A criança não aprende dessa forma. Não só a criança, ninguém aprende dessa forma. Então, não adianta você seguir com o seu filho, continuar, sendo que ele tem dificuldades e inúmeras lacunas. Como que você vai ajudar o seu filho que está com dificuldade no aprendizado? Primeiro passo, identificando a dificuldade do aprendizado. Quais são os pontos que o seu filho precisa trabalhar? Quais são as lacunas que o seu filho precisa preencher? E oferecer para o seu filho um material didático e estrutura adequada para que o seu filho consiga treinar e internalizar essa informação. O conhecimento, ele acontece após a prática e após a repetição. A informação, ela só se transforma em conhecimento quando a criança pratica várias vezes até que isso consiga se consolidar. O nosso cérebro, na plasticidade neural, ou seja, no poder de se modificar, quando você faz coisas repetidas, quando você faz algo repetidamente, o nosso cérebro, ele entende, isso é importante, não pode ser descartado. E ele fixa aquele conteúdo. Ele internaliza aquele conteúdo. As nossas conexões neurais ficam fortes. Ou seja, aquilo fica muito mais difícil de esquecer. Olha a Márcia. Faço afternoon school com meu filho. Ele já melhorou muito, já está lendo as palavras, mas percebo que ele é muito disperso, perde o foco muito fácil. Não estou sabendo como corrigir isso nele. Márcia, pelo que você falou, seu filho tem 5 anos. Ele precisa ser treinado. Se for esse seu filho de 5 anos, ele é bem novinho. O que a gente tem que entender? Nós exigimos uma coisa da criança que ela não foi treinada, que ela não aprendeu. Nós ensinamos, mas não treinamos. O ensinamento, ele anda em conjunto com o treinamento. Quer que o seu filho tenha foco? Ensine o seu filho o que é ter foco e treine o seu filho para que ele tenha foco. Como que a gente pode treinar uma criança para que ela tenha foco? Primeiro, tendo claro quais são os conteúdos que ele vai fazer durante o dia. Qual é o horário que ele vai estudar? Qual é a quantidade de conteúdo que você vai colocar? Por quê? Porque se você coloca uma quantidade muito grande, uma quantidade muito exagerada, a criança que não está treinada a ter foco, ela enrola o tempo todo. Então, o que é mais vantajoso? Você colocar uma quantidade menor de conteúdo, exigindo mais foco, ou seja, a criança ela passa menos tempo, mas com tempo produtivo. Percebe a diferença de quantidade de tempo enorme com a produtividade zero e a quantidade de tempo menor, mas com a produtividade maior? O que é melhor? Menor a quantidade de tempo com a produtividade maior. A produtividade, ela precisa também ser um ponto importante para organizar os estudos. Não é só o tempo, é o tempo e a produtividade, é o tempo e o foco. Se a criança não está treinada ainda, o que você precisa fazer? Treinar. Como que acontece o treinamento? Como que acontece o aprendizado? Como que acontece o aprendizado? Nós sempre vamos partir do simples para o complexo, ou seja, uma quantidade de tempo um pouco menor, com mais foco e de forma gradativa. À medida que você vai treinando o seu filho, você vai aumentando a quantidade de tempo. E a criança nem sente, porque ela já está tão acostumada
tão treinada, tão habituada, que isso já não é um peso para a criança. Agora, você exigir que uma criança de 5 anos fique sentada por 4 horas, por 3 horas, isso não vai acontecer. A criança, o ser humano, ele tem um ciclo de atenção. Então, você não vai conseguir com seu filho, provavelmente, mais de 40 minutos focados. Então, o que você vai fazer? Coloca 30 minutos, faz uma atividade, mas exija foco. Treine o foco, treine o seu filho para se concentrar naquilo que ele está fazendo. Não adianta eu passar uma caligrafia para o meu filho e ele ficar a manhã inteira enrolando. Esse não é o objetivo. Não adianta eu pedir para ele fazer uma folha inteira de atividade e ele passar a manhã inteira enrolando. Tudo que fazemos repetidamente está formando um hábito. O hábito, ele se forma através da repetição. Então, se eu estou fazendo com que o meu filho estude todos os dias, tá? Todos os dias, repetidamente, enrolando, ele está desenvolvendo o hábito da enrolação. E ele vai se acostumar com esse comportamento, e ele vai agir dessa forma, e ele vai sempre fazer da mesma forma. Nada na educação acontece de forma isolada. A educação, ela é integral, por mais que você não queira acreditar. Tudo que você faz está formando o seu filho na identidade dele, no comportamento dele, a forma como ele estuda, a forma como ele encara as coisas na escola, a forma como ele lida com os estudos, vai ser a forma como ele vai lidar com as coisas da vida dele. Se ele faz tudo de qualquer jeito para ficar livre, filho, vem estudar, anda logo, termina a sua atividade para você ficar livre de uma vez. Se é essa programação que você coloca na cabeça do seu filho, será exatamente essa programação que ele vai ter para a vida dele. Eu tenho que fazer isso logo, de qualquer jeito, para eu ficar livre. Ele não tem na programação dele, eu tenho que fazer o meu melhor. Eu tenho que me concentrar. Eu tenho que ter foco para fazer as coisas que eu estou fazendo. Ele não tem isso na programação dele. Você não colocou esse drive na programação dele. Então, se você faz atividade com ele todos os dias, 20 minutos, ele tem 5 anos, o que você precisa fazer? Direcionar. Filho, vem cá, olha só, mostra, nós vamos fazer isso aqui hoje. Eu quero que você tenha foco. Não é pegar a criança, deixar a criança lá sozinha, porque acontece. A mãe fala, filho, vai estudar. Ele não sabe como é que estuda. Ele fica trancado no quarto, enrolando, não estuda e você xingando. Você não treinou. O aprendizado sempre caminha junto com o treinamento. Um treinador em um esporte, ele não vai só passar as informações e mandar a criança fazer atividade. Além de ensinar, ele vai treinar. O que as crianças fazem? Por exemplo, os meus filhos fazem taekwondo. O que o professor deles, né, do Luiz e da Ana, o que o professor faz? Ele ensina uma técnica e ele treina as crianças para que ela consiga reproduzir essa técnica. Ele treina uma vez? Não. A Ana Luísa, ela é atleta de Pulsê. Pulsê é uns movimentos, uma apresentação de alguns movimentos do taekwondo que as meninas fazem. Tem meninos que fazem também, mas ela faz, ela não participa de luta. Ela precisa repetir essa sequência de golpes 1000 vezes e ainda não fica perfeito. Às vezes ela fica 1 hora no treino fazendo a mesma coisa, observando a base, observando o movimento da mão. Ela fica fazendo a mesma coisa. Porque ele ensinou um conteúdo, uma teoria para ela e ela precisa treinar. E esse treinamento tem um acompanhamento, tem uma supervisão. A criança, ela não treina sozinha. Por quê? Porque se ela treina sozinha e ela erra, ela não tem critérios para conseguir identificar o erro. E aí, se ela treina sozinha e continua fazendo isso repetidamente de forma errada, qual é o problema que acontece? Ela aprende errado.
Porque ela não conseguiu identificar o erro, porque ela não mudou logo no início. E quando a criança consolida algo errado, é muito mais difícil para a criança conseguir mudar isso. Para mudar, é possível mudar? Claro que é possível mudar. A gente consegue mudar tudo na vida. Mas é mais difícil. Por quê? Porque tá mais entranhado. Então, o que eu falo com as mães, né? Com as minhas alunas PDL? O que eu ensino para elas? Que você precisa, principalmente no início, estar do lado do seu filho. A criança, ela está começando a fazer a transição de letra de forma para letra cursiva. Você tem que estar ali do lado. Não dá para pegar a caligrafia e soltar na mão da criança. Por que que não dá? Porque se a criança aprende um movimento errado e ela faz isso repetidamente, internaliza. Aí cria a mania. E aí é muito mais difícil para tirar. Então, por exemplo, quando a Aninha começou a fazer a letra cursiva, eu estava do lado. Hoje, ela já faz sozinha. Ela tá fazendo lá agora. O Luiz tá fazendo inglês e ela tá fazendo caligrafia. Eles já estão estudando. Nessa parte da manhã, que eu estou aqui com vocês, eles estão fazendo o que eles já conseguem fazer sozinhos. Ela tá fazendo caligrafia. No início, eu não podia deixar ela fazer sozinha. Porque ela não estava pronta, porque ela ainda não sabia a técnica adequada. Ela não iria conseguir se corrigir. E aí, se ela faz o movimento errado, isso prejudica. Tá? Foco e atenção é algo que precisa ser treinado. Só enquanto tá fazendo atividade? Não, o dia todo. Quantas vezes você interrompe o seu filho quando ele tá brincando? Quantas vezes você chama o seu filho sem necessidade enquanto ele tá ali concentrado brincando? É treino. Você treina todos os dias. E não significa que você falou uma vez a criança vai... a criança já vai ter entendido. Não. Quantas vezes é necessário ter que falar com você alguma coisa para você conseguir fazer? Muitas, né? Muitas. Certo? A partir de quantos anos eu posso permitir para a criança escolher o tipo de letra que ela quer escrever? Você não permite, a criança não escolhe. Lara, a criança não escolhe, quem escolhe é você, quem decide é você. Se você for deixar para a criança escolher, ela nunca vai fazer letra cursiva. A letra cursiva exige uma concentração e uma habilidade motora incrível na criança. Inclusive, é uma letra que infelizmente está sendo abolida das escolas. E que é o pior erro. Assim como a caligrafia acabou, o ditado acabou e tantas outras coisas, né, vem acabando, você não escolhe. Crianças a partir de 6 anos, a Ana Luísa com 5 anos, de 5 para 6, ela já escrevia na letra cursiva. A letra cursiva, ela é necessária, inclusive, para que a criança consiga se alfabetizar com mais velocidade. A criança, quando ela já está escrevendo com a letra cursiva, ela consegue ler com mais velocidade. Desenvolve e ativa inúmeras sinapses cerebrais. Então, gente, tem coisas que não vão partir da criança. Ah, eu vou deixar o meu filho escolher o horário que ele vai estudar? Eu vou deixar o meu filho escolher qual é a atividade que ele vai fazer? Claro que não. A criança não vai nem querer fazer. É treinar todos os dias, é começar. Colocar a criança para treinar todos os dias. É treino, exige esforço. É você que decide. É você que decide quando a criança vai começar ou não. Se você deixar por conta da criança, não vai acontecer. Foco é treinamento. Agora, igual a Mônica falou aqui, se a criança tem acesso à tela, se a criança tem acesso a celular, que é o normal de hoje, as mães não querem tirar. As mães acham que tem que tirar de forma gradativa. Isso é um erro. Não, a primeira coisa é, você tira se você quiser, o filho é seu, a educação é sua, né? Você decide, né? Seu filho, suas regras, não tem isso? Exatamente. Mas o fato do seu filho ter acesso a telas, principalmente quando ele é bem pequeno, isso faz com que ele seja hiperestimulado e, obviamente, a vida no normal, a vida de forma comum, não vai ter graça para essa criança. As coisas são muito paradas e ela é muito agitada. Porque ela está sendo hiperestimulada. Obviamente, ela não vai se concentrar. Ela não vai se concentrar. Os meus filhos não têm acesso à tela.
A Ana Luísa, desde os 4 anos, ela senta e fica. Tipo, eu ficava 3 horas com o Luiz Felipe, ela ficava 3 horas sentada do lado, fazendo as atividades. Ah, Priscila, porque é diferente? Não, não é diferente. Eles não tinham acesso à tela. Eu mudava as atividades, eu exigia foco, eu estava ali o tempo todo do lado deles. Eu preparo o ambiente. Então, gente, já leva uma garrafinha de água, já fala com a criança para ir ao banheiro. Já deixa tudo organizado, tira tudo que te dispersa. Tem mãe que deixa a criança levar brinquedo na hora que tá estudando. Beleza, seu filho tem a capacidade de ver o brinquedo ali e não pôr a mão nele? Ah, não. Então, não deixa. Porque aqui é assim, eles tinham a mania de levar Lego. Deixava o Lego montado ali. Eu já deixei? Já. No dia que colocou a mão, eu tirei. Hoje eles deixam? Deixam. Eles colocam a mão? Não, porque eles foram treinados que se colocar a mão não tem mais. Fica ali do lado. Fica ali uma estátua. Só que a gente acha que tudo vai partir da criança. Por que que na escola a professora exige disciplina e a criança aceita? Chega na escola com um brinquedinho. Vê se a professora vai deixar a criança ficar com o brinquedinho durante a aula. Não. Guarda na mochila. Eu sou professora, gente. Eu trabalhei em sala de aula. O menino vinha com um bichinho, com um brinquedo. Não era o dia do brinquedo. A mãe não conseguia fazer com que a criança não trouxesse o brinquedo. Não tinha autoridade. Porque se não é dia do brinquedo, você não vai levar brinquedo. Aí a mãe deixa a bomba pra professora. Na hora que chegava na sala, eu falava, pega o brinquedo e guarda na mochila. Ele, na hora, pegava o brinquedo e guardava na mochila. Ele não colocava a mão no brinquedo durante a aula. Ele não olhava pro brinquedo. Ele ia olhar o brinquedo quando chegasse no carro pra ir embora. Autoridade. Você é autoridade na vida do seu filho. Se você não identificar qual é a dificuldade no aprendizado do seu filho, ele não vai avançar. Não é sobre conteúdo, não é sobre a idade, não é sobre a série que ele está, é sobre a dificuldade. A escola vai avançar de acordo com a idade e a série que ele está, o ano que ele está. Tá no 5º ano, no 3º ano, no 2º ano, vai fazer o conteúdo X. Se você seguir o mesmo padrão e o currículo da escola, não justifica você complementar em casa, vai dar errado. Porque se o seu filho não está avançando porque tem lacunas, você, como mãe, precisa parar, identificar qual é a dificuldade e voltar. Seu filho tá indo mal em todos os conteúdos, por quê? Porque ele não consegue ler. Ele não consegue entender aquilo que ele tá lendo. E aí ele não avança em nenhum outro conteúdo. Ele não avança em português, geografia, história, ciência, matemática, porque ele não consegue interpretar. Então o que você precisa fazer? Voltar, identificar. Vou dar um exemplo. Qual é a dificuldade que o seu filho tem na leitura? Qual é a dificuldade que o seu filho tem na leitura? Qual é a dificuldade que o seu filho tem na leitura? Aí o que acontece? Identifica. É precisão? Ele pronuncia errado? Porque, gente, se a criança não consegue ler todas as sílabas de forma aleatória, sem errar, ele não vai conseguir ler palavras. Ele não vai conseguir, por quê? Porque lhe falta precisão. Se a criança não tem precisão, ela não vai ter velocidade. Por quê? Porque ela tem dificuldade para identificar essas partes presentes na palavra, as sílabas. Se a criança não consegue ler as sílabas, você precisa voltar e trabalhar a menor unidade sonora, os fonemas. Cada sílaba tem a sua quantidade de fonema, ou seja, o som que você ouve ali em cada sílaba. Olha, Lara, criança na 2ª série já reprovou, não conhece nem o alfabeto. Tem como voltar para a 1ª série? Isso está acontecendo com a minha ajudante aqui em casa. Gente, é o que eu falo. Eu tive uma aluna que ela falou assim, não, eu quero que volta com meu filho. Eu acho que está no 5º ano, no 4º ano. E aí ela me perguntou, o que você faria? O que você faria? Aí eu falei, eu não voltaria. Eu não voltaria. Porque não adianta. Sabe por que não adianta? A gente precisa ter clareza. Vocês estão querendo enfiar um sistema na criança onde ela não está aprendendo. Não adianta voltar à série da criança. Vai mudar a forma como está sendo ensinado na série anterior? Não. A forma como é ensinado é um padrão.
A professora ela vai ensinar de um jeito para 20 crianças. Se o seu filho não tá entendendo desse jeito, não tá conseguindo captar desse jeito, não tá conseguindo avançar desse jeito, o que que essa mãe precisa fazer? Complementar. Aí sabe qual que é o problema dessa criança que tá no 5º ano, que tá totalmente atrasada, não avança, não entende? Se ela volta pro 4º ano, olha os problemas que acontecem. Ela já se sente incapaz, porque chega nesse ponto, a criança ela já percebe que ela tá atrasada. A criança com essa idade, ela já percebe que ela não consegue entender igual os outros aprendem e entendem. Ela já tem um problema emocional, porque ela vê que ela não avança. Então, o menino de 4º ano, 5º ano, já percebe, eu sou burro. Eu não consigo aprender. Eu tenho dificuldade. E se ele sente assim, provavelmente ele também ouve pessoas falando assim. A professora fala, a mãe fala que ele tem dificuldade, que ele não concentra. E isso é um grande problema. Você não concentra, você não concentra. A criança vai se alimentando daquilo. Ah, é, eu não me concentro. Ah, é, eu tenho dificuldade. Então a criança já tem esse problema. Aí voltam com ela pro 4º ano ou pro 3º ano. Aí ela já vai abalada, porque ela falou assim, nossa, eu tenho tanta dificuldade no aprendizado que eu tive que voltar. Aí o problema ele vai se agravando, sabe por quê? Porque a lacuna que essa criança tem tá lá atrás, não tá no 3º ano, tá lá atrás, na alfabetização. E a professora do 3º ano não vai voltar na alfabetização, ela vai seguir o bonde. E aí, qual que vai ser o problema dessa criança? Ela já estava no 4º, no 5º ano, voltou pro 3º, ela já se sentia mal, incompetente, incapaz e tudo isso. Ela voltou e ela continua com os mesmos problemas e com as mesmas dificuldades. E aí ela pensa, meu Deus do céu, eu já voltei, eu tô numa turma anterior à minha, uma turma de crianças bem menores do que eu, e eu continuo sem conseguir entender nada. Um menino mais novo do que eu já tá aprendendo e eu continuo com dificuldade. Realmente eu sou muito burro. Assumiu essa identidade? Acabou. Esse menino não vai mover uma palha para se esforçar, porque ele já tem um rótulo. Não consigo aprender. Não consigo aprender. Só que vocês não tiram a mente escolarizada de dentro de vocês. As mães não tiram isso. Vocês precisam identificar qual é o problema. O menino tá no 2º ano. Qual é a dificuldade que ele tem? É na leitura? Qual é a dificuldade? Trabalha nessa dificuldade. Mas tem medo de perder tempo. Tem medo. Ele vai ficar atrasado. Não, querida, não vai ficar atrasado. Porque se você preenche as lacunas, a criança tem condições de avançar. É a mesma coisa de você estar com o pneu furado e falar assim, não, eu não vou parar para trocar o pneu porque vai atrasar. Eu não vou parar para trocar o pneu. Vai me atrasar, eu tô super atrasada já. Não, eu vou continuar, porque eu tenho que seguir. E vai caminhando e vai dirigindo com o pneu furado. Você vai estragar a roda. O estrago vai ser maior. Para! Troca o pneu! Conserta o que precisa ser consertado. Identifica a dificuldade, busca. É isso que a minha aluna tá fazendo. Ela entrou no programa na última turma. Eu falei com ela, eu não voltaria. A escolha é sua. E eu passei o passo a passo de tudo que ela precisa fazer. Em casa. Não adianta voltar se o ensino vai ser o mesmo. Não adianta voltar se as coisas vão se repetir. Isso só vai reforçar o sentimento de incapacidade dessa criança. Gente, pelo amor de Deus, acorda pra vida. Eu tô fazendo café com a Pri aqui todos os dias pra você abrir os seus olhos e entender que o problema tá na mente. Não é escolar. Tem gente que põe a criança pra estudar o dia inteiro e ela continua se sentindo incapaz. É a mentalidade. Nada acontece isolado. Não é só gramática, não é só português, não é só matemática. É qual é o sentimento que o seu filho tem quando ele está estudando. É de capacidade ou é de incapacidade? Eu trabalhei em sala de aula. Eu sei a quantidade de crianças que são taxadas como burras.
Não só pelos outros, mas por elas mesmas. Quantas vezes você fala pro seu filho que ele não se concentra? A palavra cria. Quanto mais você fala que o seu filho não tem atenção, quanto mais você fala que o seu filho não pensa, mais ele não vai pensar. O nosso cérebro, ele é programado. Ele tá sendo programado. Tudo que você tá falando tá programando o seu filho. E as coisas que vão acontecendo vão reforçando essa programação, porque o seu filho não sabe ressignificar. Pri, qual é o segredo para o sucesso? Aprender a ressignificar. Anota isso. O segredo do sucesso é aprender a ressignificar. Porque você não tem poder para controlar tudo que te acontece externamente, mas você tem poder para controlar a forma como você vai encarar as coisas que estão te acontecendo. É muito mais fácil voltar agora do que deixar e esperar chegar lá na frente com uma dificuldade básica, assim que virar uma bola de neve. Depende, Isabelle, depende. Vocês vão voltar e vai ter um ensino diferente ou vai ser a mesma coisa? Gente, não é uma atitude que vai mudar a história. Se a criança tá com dificuldade, voltam a criança, eu te pergunto, na escola vão mudar a forma de ensinar para que essa criança aprenda? Na escola vão acompanhar essa criança para oferecer os instrumentos e os recursos necessários para ela aprender? Não, Priscila, não vai. Porque a professora tem 20 alunos e ela vai seguir o cronograma que está sendo imposto ali para ela. E se ele pegar, bem, se não pegar, amém. Então me responde, gente, usa a inteligência. Vai adiantar voltar? Claro que não! Claro que não! Quando eu falo voltar, gente, olha a importância. Ah, isso mesmo, olha a importância de ter a sabedoria. O pai precisa voltar, a mãe precisa voltar. Isso que a Isabelle falou, os pais. Por quê? Porque a criança, ela precisa de um ensino explícito. Não dá para ensinar de uma forma se ela não entendeu qual é o seu papel. Ensinar até que ela entenda. Não é sobre corrida, não é sobre chegar primeiro, é sobre não desistir, é sobre continuar. É sobre entender que tudo que você tá falando pro seu filho, tudo que você tá fazendo com o seu filho tá moldando a mentalidade dele. E o seu filho não pode ter mentalidade de fracassado. Jogar a responsabilidade pra escola voltar, ela não vai voltar, minha gente. Não dá. Se eu recebesse um aluno com dificuldade e voltassem ele para a série anterior, eu não poderia ensiná-lo de forma diferente, porque eu tenho mais 25. E porque eu tenho uma coordenadora que tá no meu ouvido falando assim, vai, faz logo, os pais estão cobrando, os pais estão pagando o colégio aqui caro, eles querem quantidade, eles querem caderno preenchido, eles querem um livro finalizado. O objetivo não é um aprendizado, a gente acorda. Tem que cumprir cronograma. E eu não tô falando que isso é maldade da professora, não. Que por mais que a professora tenha uma ótima intenção, não depende dela. Ela pode até tentar ajudar, mas tem caso que não dá. Aí vai a mãe e fala assim, olha só o sentimento de incapacidade. Eu não sou capaz. Eu não sou capaz também. Porque a mãe já vem com esse sentimento desde a infância. Quantas mães aí se sentem incapazes de ajudar os filhos? Você se sente incapaz? Se sente incapaz? Se eu falar assim, pega, ajuda o seu filho, treina o seu filho todos os dias, 30 minutos, 40 minutos, você se sente capaz? Coloca aqui pra mim nos comentários, se você se sente capaz de ajudar o seu filho na dificuldade do aprendizado. Aí sabe qual que acontece? A mãe já tem a programação que foi colocada desde a infância dela. E ela se sente incapaz de ajudar os filhos. Ela não se sente capaz de fazer alguma coisa para os filhos. Afinal de contas, ela não é uma especialista. Afinal de contas, ela não se especializou. Aí o que que acontece? O que que acontece? A mãe vai lá e procura uma professora particular que não tem a capacidade, que não tem... O que você está precisando?
Pode pegar. Que não tem a capacidade, que não tem o preparo, que não tem absolutamente nada. Que não tem a formação. Gente, a professora, eu sou pedagoga, ela não aprende gramática na escola, sabia disso? Na faculdade, não aprende. Sabe o que o seu filho precisa para aprender a ler e escrever corretamente? A gramática. Sabe quantas professoras que se especializam em gramática para ensino fundamental? Nenhuma. Salvo as alunas PDL, que são professores e estão se especializando. É por isso que o nosso programa virou uma extensão universitária. Porque as pedagogas vão se formar dentro do nosso programa para aprender a aplicar gramática nas séries iniciais. Aí a mãe já vem com esse sentimento de incapacidade, joga a responsabilidade para outra pessoa. Ao invés de se capacitar. Eu não tô falando que você tem que parar a sua vida para fazer isso. Eu não tô falando que você vai ter que trabalhar para fazer isso. Você tem 30 minutos para ajudar o seu filho na dificuldade que ele tem no aprendizado, para que ele não cresça com esse sentimento de incapacidade que você também tem. E aí você vai percebendo que é uma bola de neve. Olha aí a como flechas. Entrei no PDL, eu não aprendi gramática na faculdade. Vai se formar dentro do programa PDL e vai ter uma extensão universitária. Ah, Priscila, mas eu tô no programa e eu não tenho nenhum curso superior. Não tem problema, é uma extensão universitária. Mas você tá aprendendo, não é sobre diploma. Às vezes a gente vai precisar de diploma, né? Vai fazer um concurso público, vai ser nomeada num cargo. Quanto mais pós-graduação, quanto mais currículo, quanto mais certificado você tiver, melhor. Às vezes você vai precisar do diploma. Mas o que você precisa realmente é fazer com que o seu filho aprenda. Identificar a dificuldade. Sem identificar a dificuldade, seu filho não vai avançar. Seu filho não vai avançar. Então, voltar com o seu filho não significa fazer ele ficar parado 2 anos na mesma série. Voltar com o seu filho significa que você, que é pai e mãe, precisa identificar a dificuldade. E você precisa preencher as lacunas. Olha só, eu não tenho faculdade, apenas ensino médio. Estudo desde 2021 por causa do homeschooling. E já alfabetizei minha filha mais velha de 5 anos. Agora estou iniciando o material da Pri e está sendo um sucesso. Parabéns, Isabelle. É isso. É não ficar de braços cruzados, é não terceirizar a educação do seu filho. Por quê? Porque as professoras não vão fazer isso por maldade. Elas precisam seguir o cronograma. E se o seu filho tem lacunas, você tem capacidade de identificar a lacuna. Por isso que no programa, além de oferecer todos os materiais didáticos, no programa PDL eu ensino como avaliar a criança, como identificar a dificuldade. E eu vou te falar uma coisa. Eu estou aqui para cumprir um propósito. Ter identidade é não se abalar pelo que as pessoas falam. A gente nunca vai agradar todo mundo. A gente nunca vai conseguir agradar todo mundo. Ontem eu falei que eu vou fazer um sorteio de 5 caixas para as novas alunas do programa PDL, porque nós estamos com a turma aberta. O que eu recebi de mensagem de pessoas indignadas por isso. E eu falei assim, meu Deus, como as pessoas precisam mudar a mentalidade. Pessoas que não se alegram com a conquista dos outros. Pessoas que são mesquinhas, pessoas que emburram, pessoas que acham que o mundo, que todas as pessoas que estão ao redor devem servi-las, não importa com mais nada. A gente precisa mudar o nosso coração, a gente precisa mudar a nossa mentalidade, porque o programa PDL, ele é um programa que ele foi desenvolvido para cumprir um propósito. E o que eu tiver que fazer dentro do programa para cumprir o meu propósito, eu vou fazer. E eu sei que nessa jornada eu vou desagradar muitas pessoas, mas tá tudo certo. Nós não podemos ser movidas a agradar todo mundo, porque se nem Jesus agradou, quanto mais eu. Mas acredite, tudo que eu faço no programa, todos os materiais que eu coloco no programa e tudo que eu faço é para oferecer todos os recursos necessários para que você consiga avançar. Nenhuma turma é igual a outra. Não é porque eu fiz para uma turma que eu sou obrigada a fazer para outra. Mas o atendimento e o meu acompanhamento
eu sempre ofereço o melhor. Eu sempre ofereço o melhor. Agora, agradar, a gente não vai agradar mesmo, né? Não tem jeito. Mas é isso, é vida que segue, né? É vida que segue. E assim, você decide como é que você vai receber as mensagens. Se vai ressignificar ou se vai falar, poxa, olha a Vivi. A Vivi é aluna antiga. Eu e a minha família fomos muito abençoados com o seu material e o seu cuidado. É isso. Nós precisamos nos alegrar. Às vezes eu faço um sorteio, a pessoa ganha, as outras pessoas ficam chateadas. Eu falei, meu Deus do céu, os pais precisam amadurecer. Se alegre com a vitória dos outros, com a conquista dos outros. Não foi você, tá tudo certo. Você vai ter condições de fazer de uma outra forma. Meu Deus, é mudança de mentalidade. Se você age assim, se você se comporta assim, se você sempre se coloca como vítima, seu filho vai fazer da mesma forma. Então, por que aqui, o 7 e 7 da manhã, por que eu faço para as mães e nem sempre eu vou trazer conteúdo da gramática aqui? Porque você tem que entender que enquanto você como mãe não mudar a mentalidade, o seu filho também não vai mudar. E tem muitas mães que são muito mesquinhas, é uma mania de fazer motim, de fazer grupinho, de ficar falando mal do outro. Pelo amor de Deus, gente, amadurece. Se alguém vem falar mal do outro e você tá ouvindo, você é conivente. Para de se alimentar de lixo. Para de se alimentar de podridão. Exatamente, tem adulto que é mais criança do que a criança. É muito pior do que a criança, porque a criança ela não aprendeu, ela não teve recursos. Você já tem aí 40 anos nas costas e tá pior do que uma criança. A gente tem que parar de se alimentar de coisa podre. A gente tem que parar de seguir conselhos de quem não vai te ajudar. Qual conselho que você vai seguir? Aí junta um grupo de WhatsApp. Junta as mães pra ficar falando mal de outra pessoa. Pelo amor de Deus, amadurece. Quando fala mal de uma pessoa, se fala mal de mim, isso não vai me atingir. Porque eu tenho uma identidade bem definida. Mas tá te prejudicando. Então para com isso. Vai te destruir. Vai prejudicar a sua vida. Então muda a sua mentalidade. Muda a forma de encarar as outras coisas. As coisas que te acontecem. Você precisa fazer acontecer na sua vida. O mundo não tem que te servir. Tem mães que criam os filhos achando que o mundo tem que servi-los. Tem que fazer todas as vontades. E tem mãe que é assim. Tem que fazer todas as vontades. Que eu tenho que fazer todas as vontades. Eu não vou fazer todas as suas vontades. Eu sou aquela pessoa que eu vou te mostrar a verdade. Doa quem doer. Eu sou aquela pessoa que tem como obrigação te mostrar que você tá indo pro caminho errado. Foi o que eu fiz com essa mãe. Eu não vou escolher por você. Eu não vou decidir por você. Mas eu vou te mostrar o caminho. Eu falei com essa mãe, não adianta você voltar com o seu filho. Você vai destruir o seu filho ainda mais. Mais do que ele já tá destruído. Mas eu não posso decidir por você. Eu não faria isso com a minha filha. A decisão é sua. Eu oriento. Eu mostro o caminho. Eu mostro o que ela tem que fazer. A escolha é dela. A escolha sempre vai ser sua. Mas eu sou aquela pessoa que vai te falar a verdade. Que vai te orientar. Se você não gostou, tá tudo certo. Se você gostou, tá tudo certo. Eu tô aqui todos os dias pondo a minha cara a tapa. Eu não tenho nada pra esconder de ninguém. A minha vida, ela é literalmente uma porta aberta. Eu não sou aquela pessoa que tô aqui na internet pra passar a mãozinha na sua cabeça. Eu sou aquela pessoa que eu vou abrir os seus olhos. Não gostou? Tá tudo certo. Você tem o direito de deixar de seguir. Você tem o direito de não ser aluna ou ser aluna. Fica à vontade. Mas eu vou continuar cumprindo o meu propósito. Eu vou continuar cumprindo o meu propósito. Eu não vou moldar o meu programa pra ter adeptos, pra ficar um clubinho de gente falando mal do outro. Não, porque isso não condiz com o meu princípio. Eu sigo isso aqui, ó. A Bíblia. A Bíblia. Eu tenho valores, eu tenho princípios. Eu não negocio isso com ninguém. E por ninguém. Ninguém do mundo, nem pelo meu marido. Se ele falar assim, vamos fazer isso. Eu falei, não, se isso é errado, eu não vou negociar. Eu não negocio. Óbvio que o meu marido não vai fazer isso porque ele também tem princípios, ele também tem valores. Mas eu tô querendo te falar o seguinte, eu tô aqui pra caminhar com você. Eu tô aqui pra estar do seu lado, pra abrir os seus olhos, pra te mostrar o caminho, pra te mostrar a verdade. Pra fazer você enxergar que você é a pessoa mais capacitada desse mundo pra mudar a realidade educacional do seu filho. Pra você não desistir em meio à dificuldade.
E quem quer caminhar comigo vai caminhar junto. Quem não quer, vai com Deus. Vai com Deus, segue a sua vida, tenha vitórias, tenha conquistas. Eu não desejo mal, não desejo mal. Mas eu caminho segundo o meu propósito. E o meu propósito é transformar vidas. Eu não tenho propósito diferente desse. O meu propósito aqui na internet, eu gasto dias, eu gasto horas do meu dia. Eu deixo de estar com os meus filhos para estar aqui. Não por uma obrigação, mas por um propósito de transformar vidas. Eu tenho centenas, milhares de alunas que têm suas vidas transformadas, não só no conteúdo escolar, mas na vida num todo. Isso é meu propósito e é isso que eu vou cumprir. Se não tá gostando, tá tudo certo, vai com Deus. Se tá gostando, fica. Se você só faz o que tá gostando, isso é um problema na sua vida, tá? Muda, porque adultos não fazem só o que gosta. Adultos fazem o que precisa ser feito. Faça o que precisa ser feito, tá? Se você é movido só, ai, não me acho, tô me sentindo injustiçada, eu não acho justo. Muda. Muda aqui, ó. Muda a sua mentalidade, porque se você não mudar, nada vai mudar. Nós estamos com as últimas vagas do programa disponível. As últimas vagas. O que é o programa? É um combo de materiais didáticos que vai ser entregue para você no arquivo digital. E além de ter o combo de materiais, você tem o meu acompanhamento durante um ano. Ah, Priscila, tudo que você fizer o resto da sua vida você vai colocar no programa? Gente, pelo amor de Deus, você entra no programa com X materiais. O que entrar é lucro. Eu não tenho obrigação de colocar mais coisa. Mas eu sempre coloco. Pode ficar tranquilo. Mas você tá entrando num programa que tem o meu acompanhamento. Que tem... Gente, não existe isso. Eu fico um ano à sua disposição. Um ano à sua disposição. Exclusiva para você, para tirar as suas dúvidas, para te ajudar, para te mostrar o caminho, é isso. E um combo de materiais. Por quê, Priscila? Porque não adianta eu te orientar e você ter que buscar material em outro lugar, que não tem nada a ver, que não tem a mesma visão, que não tem o mesmo alinhamento. Aqui o programa é completo. Ah, Priscila, mas eu não gosto disso. Fica à vontade. Fica à vontade. Ah, Pri, eu quero só o material. É o material que você está adquirindo. Eu não quero a mentoria, eu não quero o acompanhamento. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Não assista às aulas. Mas quem quer, tem. Eu não posso obrigar o cavalo a beber água. Eu não posso, mas eu posso levar a água até ele. Beber é escolha. Tá tudo aqui disponível. Você tá no self-service. Tá tudo disponível. Você escolhe o que você quer pegar. Você escolhe do que você quer se servir. A escolha é sua. Você não é obrigado a comer tudo que tá lá. Tem várias opções. Escolha o que te apetece. Escolha o que cabe pra você, o que cabe pra sua família, o que cabe pra sua realidade. Fica à vontade. Mas você não vai caminhar mais sozinha. Isso eu te garanto. Porque aqui é um programa de acompanhamento. É um programa que se preocupa com a educação moral, formal, intelectual, integral do seu filho. E eu vivo por propósito. Eu não vivo pra agradar. Eu não valorizo dor, não valorizo sono, não valorizo reclamação, não valorizo murmuração e eu não vou ser a pessoa agradadora. Eu não tenho que agradar todo mundo. Eu tenho que te mostrar o caminho. Eu tenho que te mostrar a verdade. Doa quem doer. Tenha maturidade. Tenha maturidade. Cresça. Porque você precisa crescer, você precisa amadurecer. Você é o pai, você é a mãe, você é aquele que vai dirigir, conduzir. Se você for mais criança que a criança, seu filho tá perdido. Então, identifica a dificuldade do seu filho. É na leitura? Seu filho tá indo mal em todos os conteúdos que ele tá com dificuldade na leitura? Volta. Não tá perdendo tempo. Não adianta avançar e o seu filho com dificuldades. Aí a Fê, ó, Pri virou Netflix aqui em casa. A Fernanda é uma nova aluna PDL, né, Fê? Seja bem-vinda. Então é isso. Bora? Bora? Vou lá dar aula para os meus filhos agora. Começa a cumprir o seu propósito. Viva por propósito, tá bom? Faça o que precisa ser feito. Adultos fazem o que precisa ser feito. Bora colocar a frase lá na nossa live? Vou postar aqui no Instagram, vou postar lá no YouTube e coloca a frase. Adultos fazem o que precisa ser feito, tá bom? Beijo, um ótimo dia pra vocês.